Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre algo da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você nessa oportunidade um episódio que ocorreu com Jesus. Está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Diz que Jesus estava recebendo seus discípulos que vinham encontrá-lo depois de terem saído para evangelizar, fazer obra de Deus. E Jesus, olhando para os seus discípulos, viu que eles estavam cansados, que a Bíblia diz que eles iam e vinham fazendo a obra do Senhor, anunciando as palavras do reino, e não tinham tempo para se alimentar, muitas vezes não tinham tempo para comer. E Jesus disse assim: vamos nos retirar um pouco para um lugar mais sossegado, mais tranquilo, onde vocês possam descansar um pouco, se recuperar. E pegar um barco para atravessar para algum lugar. E uma grande multidão de longe viu que Jesus estava se retirando com seus discípulos e correram a pé, contornando, buscando a direção onde Jesus Cristo ia. E era uma grande multidão. E Jesus com os seus discípulos, querendo levá-los a um lugar tranquilo, para eles descansarem um pouco, se alimentarem. Quando eles chegaram lá, o povo já tinha chegado primeiro, a grande multidão já tinha chegado primeiro, E Jesus ficou penalizado, porque diz a Bíblia que Jesus olhava para eles, eles pareciam como ovelhas que não têm pastor, não tem quem cuide, E Jesus simplesmente sentou-se e começou a falar da palavra de Deus, ensinar o caminho do reino dos céus, E Jesus apacentava com as suas palavras, com seus ensinamentos, com a sua doutrina santa, aquela multidão de pessoas, E já estava entardecendo, já estava anoitecendo, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede esse povo, olha que multidão tão grande, porque eles estão sem comer, eles não têm mantimento, E despede para eles irem embora, para eles procurarem um lugar onde se alimentar, E Jesus, penalizado daquela multidão, olhou para os seus discípulos e disse assim: dai-lhes vós de comer, E os discípulos ficaram assustados quando Jesus falou aquilo, porque disse assim: nem com muito dinheiro nós conseguiríamos comprar pão e as coisas, aliás, não tinha nem aonde comprar, Mas necessitavam um dinheiro muito grande, porque diz a Bíblia ao final que era cerca de mais de 5.000 pessoas. E nessa contagem estava relacionado somente os homens, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, E Jesus disse para os discípulos: dá de comer vocês para eles, E os discípulos disseram: onde nós vamos arrumar nesse local pão e alimento para esse povo todo? Jesus disse assim: o que nós temos aí de alimento? Eles disseram: temos 5 pães e 2 peixes, Jesus pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, apresentou diante de Deus em oração, abençoou e deu para distribuir para os seus discípulos, recomendando que eles formassem grupos com aquelas pessoas, organizassem para fazer grupos de 50 e grupos de 100 para poder distribuir o pão e os peixes, 5 pães e 2 peixes, era tudo que eles tinham. E a palavra de Deus conta que eles começaram a distribuir, fizeram como Jesus disse, reuniu aquele povo em grupos de 50, em grupos de 100, e acomodaram todos e começaram a distribuir, foram distribuindo pão, distribuindo peixe que Jesus havia abençoado, e começou a acontecer milagrosamente uma multiplicação dos pães e dos peixes, de tal forma, tal sorte que todos comeram, se saciaram, diz a Bíblia que todos estavam saciados, e do que sobrou,
levantou-se 12 cestos ainda de pão e peixe. Essa passagem nos traz alguns ensinamentos, né? Alguns ensinamentos. A trabalhar para o Evangelho, servir o Senhor, é dedicar um esforço que muitas vezes não vai além das nossas forças, porque quem nos dá força é Deus. Mas o trabalho do Evangelho, se alguém é convocado realmente pela unção de Deus, se você é convocado, meu irmão e minha irmã, para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, muitas vezes a gente vai e vem, corre daqui, corre dali, ora por um, visita outro, faz um culto aqui, um culto ali, e não temos tempo para descansar, né? A vida do trabalhador do Evangelho, do evangelista, do missionário, do pastor, se for com sinceridade, se for realizado um trabalho verdadeiro, é um trabalho exaustivo, mas Jesus é quem sustenta. E haverá horas que a gente gostaria de descansar, mas não há tempo para descanso. A seara é grande, diz a Bíblia, os obreiros são poucos, né? E Jesus disse assim: orai ao Senhor da seara, a Deus, para que envie obreiros para a seara. E esses discípulos ali, rodeando Jesus, estavam ali, e nós aprendemos uma outra lição, que as necessidades da obra de Deus são supridas pelo próprio Jesus. E Jesus não tem limites para operar os seus milagres. Por isso, discípulo do Senhor Jesus, obreiro do Senhor Jesus, tem que crer no poder de Deus, tem que crer no braço do Senhor, nas obras que Deus pode realizar e realiza, né? Então, aqueles discípulos, quando Jesus disse, dai-lhes vós de comer, disseram, Senhor, não tem onde comprar, não tem dinheiro suficiente para isso. Jesus perguntou, o que nós temos de alimento? Disseram, tem 5 pães e 2 peixes. Completamente insuficiente, é um absurdo para servir mais de 5.000 pessoas, não tinha como. Mas Jesus orou e abençoou. Na bênção do Senhor Jesus, a prosperidade, a solução de problema, a fartura. Por isso, se você é um discípulo do Senhor, se você é um pregador do Evangelho, minha irmã, se você é uma pregadora do Evangelho, é alguém que anuncia a pessoa de Jesus Cristo, prepare-se, porque Jesus faz milagres ainda no dia de hoje, viu? Ele está presente conosco. Ele disse que aonde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria no meio deles. Então, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus que tem a missão de pregar o Evangelho, porque essa missão foi dada a todos. Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então a missão de anunciar o reino de Deus, anunciar a pessoa e o nome de Jesus, cabe a todos nós cristãos, servos de Deus, todos que entregamos as nossas vidas a Jesus. Andar com Jesus é muitas vezes não ter tempo suficiente para comer, para descansar, para repousar, porque a obra de Deus, o compromisso com a obra do Evangelho deve ser primordial, deve ser fundamental na vida de qualquer um que foi chamado para fazer a obra de Deus. Jesus disse para os discípulos, não tendes o pão, não tendes o peixe, vê o milagre, e Jesus operou o milagre. Jesus opera milagre no teu ministério, no teu trabalho, nas tuas ações, na tua atividade, Jesus continua operando milagres. É preciso que aqueles que são discípulos de Jesus, como você é, meu irmão, como você é, minha irmã, creia que Ele é vivo, real e continua fazendo milagres. Não há dificuldade, não há impedimento. O povo precisa ser alimentado, mas alimentado com alimento que advém das mãos de Jesus, né? E o alimento que vem de Jesus está na sua palavra, nos seus ensinamentos, na sua doutrina, na sua mensagem de salvação. Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor, Jesus é o único que pode redimir o homem da condição do pecado e da condenação
e transformá-lo num salvo em Cristo e ter o seu nome escrito no livro da vida. Por isso, agora, nós vamos fazer uma oração por você que prega o Evangelho, por você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus através dessa oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus, rogando a Tua bênção sobre cada pessoa que nesse momento me acompanha nessa oração através desse contato pelo YouTube, Senhor. Que o Senhor possa alcançar as vidas aqui representadas, que o Senhor possa alcançar as famílias e os lares aqui representados por cada pessoa, Senhor. Senhor Deus, estende as tuas mãos abençoando, solucionando problemas, dando vitória nas lutas e estendendo especialmente as suas mãos sobre o que está enfermo, dependendo, Senhor, de uma ordem tua, da tua misericórdia, para receberem saúde nos corpos que estão enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, concede saúde, restauração da saúde aos enfermos, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus eu te rogo e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e nos permitindo, Senhor, até a próxima. Um grande abraço.